É uma cidade que tende a crescer muito. Uma cidade inspirada, né? Inspirada e inspiradora. Então, essa coisa da inspiração, ela permeia, o que favorece muito o campo artístico, principalmente a música. Acho que é uma expressão bem da cidade, né? Qualquer cantinho aí tem alguém batucando alguma coisa, cantarolando alguma coisa. Então, ela convida muito a isso. Essa é uma das expressões. Para terminar a história do estrangeiro, a gente tem Vênus, Marte na 9, conjunção Vênus e Marte na 9. Então, tem essa atração, né? Tem a gente, inclusive, é bem visto. O Rio é bem visto fora. As pessoas falam aqui como um lugar assim, paradisíaco, etc. E o estrangeiro vem aqui, muitas vezes também, muito atrás dessa coisa erótica, né? Tem um turismo erótico internacional que, como a Tailândia, né? Bangkok, essas coisas, né? O pessoal também vem aqui atrás de um pouco de farra. Também tem essa como um lugar da sensualidade. As mulheres brasileiras são sensuais e etc. Eu pergunto, onde a gente tem Plutão no mapa é onde a gente tem uma ferida, né? Então, o Plutão no mapa do Rio de Janeiro... Isso é uma crença, né? Bom, uma crença. Tá. Você imaginar... Também, né? Ou nem sempre. Tá. Eu tenho Plutão no meio do céu. Eu não tenho nenhuma ferida. Pelo contrário, eu curo a dos outros. Faz uma ferida. Então, assim... nesse sentido, essa ferida do Rio de Janeiro seria miséria, violência, e dizem que a cura viria pela casa onde está Netuno, né, que é a casa 1. Né? Vocês estão sempre falando aqui do estrangeiro. Hoje em dia, a ocupação dos hotéis do Rio de Janeiro, praticamente 70% é turismo de negócio. E grande parte disso, já vem há muito tempo, são profissionais do petróleo, que vêm dos Estados Unidos, da Noruega. Assim, eu posso chegar talvez a um número redondo, vamos lá, 65% dos estrangeiros que estão, talvez, vindo morar aqui, estão ligados ao petróleo. Né? A questão a gente vê a riqueza que o petróleo proporciona em todas as cidades do mundo onde tem, nos Emirados Árabes, no Catar, onde for, Arábia Saudita. A questão esse petróleo, de fato, vai poder no futuro gerar uma riqueza para a cidade do Rio de Janeiro, esse é um elemento realmente transformador dessas feridas que nós vemos aí com Plutão? Eu queria falar uma coisa sobre isso. Uma coisa interessante, a gente está com o Plutão na casa 8, recém-entrado. Aí começou aquela discussão toda de redução da participação do Rio, a redistribuição das royalties pelos estados brasileiros, e o Rio seria um grande, imensamente favorecido se mantivesse as cotas anteriores, com a exploração do petróleo, do óleo, etc., o Rio seria imensamente favorecido. Aí começou toda essa discussão de que isso seria redistribuído entre outros estados, não produtores, etc. Tal. Isso começou bastante com esse Plutão entrando na casa 8, que a casa 8, no fundo, fala de dividendos, né? Quer dizer, daquele dinheiro que entra de volta para você. Então, pode ser que a gente tenha essa questão da exploração do petróleo não ser totalmente, apesar de gerar riqueza, etc., não ser totalmente beneficiado, o Rio de Janeiro não ser o estado mais beneficiado por isso. Mas é uma das interpretações que eu faço com esse Netuno passando no meio do céu, todo que o Netuno está ligado a óleo também, óleo, petróleo, não só Plutão. É bastante, principalmente na área marítima. Seria a melhor utilização desse Netuno passando pelos planetas na 10 seria um enriquecimento, ou favorecimento, ou modificação da condição da cidade através da exploração dessa entrada dessa riqueza. Esse seria um bom uso do Netuno, além, como a Marta falou muito bem, claro, a arte, a arte é a expressão mais sublime de Netuno, uma das manifestações mais refinadas de Netuno. Então, seriam os dois lados assim bacanas dessa passagem de Netuno pelo meio do céu. Só falar do petróleo, né? A Petrobras, quando foi fundada, foi decidido num congresso que o petróleo é nosso, em 1956, havia a conjunção de Saturno com Netuno.
que no mapa da cidade do Rio de Janeiro existe o sexto de Saturno com Netuno, né, um sexto crescente. Então já tem uma promessa de que o Rio de Janeiro se beneficie com o petróleo enquanto houver Petrobras, e no Brasil a tendência é de continuar a Petrobras. E se a gente fizer um exame dos movimentos, nós vamos entender que o petróleo tem uma ligação com o Netuno, daí o povo árabe todo ligado ao petróleo, e a petroleira, a empresa, tem a ligação com Plutão, porque a maneira como ela exerce, ela tem um poder muito forte. E a perfuração, a profundeza, o pré-sal é um petróleo plutoniano, porque ele vai lá na profundeza mesmo buscar esse petróleo. Agora, o movimento de Saturno com Netuno é um movimento socializante. Socializante. Então, a distribuição do dinheiro do petróleo, ele será socializado no Brasil, porque é assim que foi criada a Petrobras. Ela foi criada dentro de um nacionalismo socializante. Então, o petróleo não é do Rio de Janeiro, o petróleo não é de Santos, o petróleo é do Brasil. E isso, mesmo com o sexto aqui, vão ter benefício para o Rio de Janeiro, mas o benefício vai ser distribuído. E o Netuno chegando no meio do céu, ele só está confirmando isso aí. Proporcional e progressivo. E progressivo. Sim, mas ele vai ser transmitido, vamos dizer, auxiliando as pessoas. Proporcional e progressivo, Paulista. Mas nós também estamos entregando lá. Nós temos em Santos também, está acontecendo isso. A cidade está recebendo gente, está tendo investimento, um monte de coisa imobiliária. Macaé aqui também está tendo um desenvolvimento. Isso. Mas o dinheiro, na hora que chegar na mão, ele vai ser distribuído. Eu só queria dizer que esse evento, ele foi inicialmente projetado para também acontecer em 7 lonas culturais da periferia, numa versão pocket, né? Para levar essas discussões exatamente nessa marginalidade, não no sentido desqualificativo do termo, mas que está à margem, é onde está Urano, onde está a criatividade, né? Onde está o centro, há sempre um risco de controle e de aridez, né? Então, nós esperamos que para o próximo ano a gente consiga fazer uma caravana, porque é um grande preconceito que pessoas de pouca formação não tenham percepção e não valorizem. Eu, por um tempo, trabalhei no Jornal do Dia e eu recebia centenas de cartas semanalmente de pessoas absolutamente sem condições, mas cientes da importância da hora do nascimento, que queriam ter um acesso a uma orientação, e acho que se a gente puder futuramente levar esse tipo de discussão e trocar com pessoas que estão vivendo essa realidade, acho muito, muito importante. Mas, devido a problemas de orçamento, proximidade de ano eleitoral, uma série de coisas, o nosso orçamento ficou limitado a esse evento aqui, mas sempre me preocupei. Eu já fiz um evento na Fundição Progresso, que nós fizemos 7 dias com 7 aulas gratuitas. Cada dia um astrólogo dava uma aula sobre um dos pontos fundamentais e foi um grande sucesso. Você ousará. Só complementando, Bola, você estava falando isso, quando nós chegamos ali no hotel onde nós estamos localizados, tem bastante sebos e vendedores de rua. Então, e um deles estava vendendo livros de astrologia, eu estava comprando. E quando alguém chegou e perguntou assim, você gosta? Eu falei, sou astrólogo, vim para um evento. O senhor, que é dono, ele falou assim, eu sei, eu vi no Jornal do Globo, ali em Santa Teresa, eu vou lá também. E a gente não imaginava que, possivelmente, assim, infelizmente, um preconceito, às vezes, que a gente tem de pensar que as pessoas ou não leem jornal, ou não prestam atenção, ou não estão ligadas na astrologia, que é uma coisa que pode ser considerada elitista. Então, foi uma lição que eu aprendi no meio da rua. O que o Maurício falou dos empresários intuitivos, há uma pesquisa nos Estados Unidos que foram feitas com programadores de softwares, não analistas de sistemas, da Microsoft e outros, e todos eles têm Netuno forte. E como que se associaria isso? Né? E eu devo isso ao Albert Einstein, que tem a intuição, né? Eles fazem como Einstein, eles têm a intuição e depois voltam para fazer o cálculo, eles não partem...
não estão presos ao cartesiano racional do Mercúrio. Consegue abstrair e ter uma visão que transcende a percepção objetiva das coisas, que é limitadora do pensamento e limitadora do desenvolvimento da mente. É o sistema de crenças, né? Quer dizer, eu até posso concordar que, eventualmente, exista alguma ferida com Plutão, mas há um risco muito grande de se afirmar de que isso está constantemente existindo. Acho que tudo do simbologia é dinâmico, é fluídico, é vivo. Plutão pode ser que ele seja uma ferida, mas ele também é a cicatrização. E nenhuma ferida fica indefinidamente sangrando aberta. Ela poderá ser reaberta, né? Mas pode até haver uma cicatriz. Mas eu acho que a gente deve ter cuidado quando a gente projeta nossas crenças ou compra uma determinada ideologia e começa a interpretar estritamente nesse sentido. E é muito fácil, num sistema simbólico, tudo bater com tudo, como dizia uma pessoa lá em São Paulo. Tudo bate com tudo, né? Claro, você vai sempre encontrar uma coerência, porque o nosso olhar está predisposto a isso, né? Nós já temos a predisposição de ver ordem nas coisas. Então a gente tem que tomar cuidado para que isso não se torne também uma bitolação, né? Um estreitamento da visão. É porque Plutão é a riqueza cíclica. Simbolicamente, 6 meses de inverno, né, de inclinação da natureza, de repouso, e 6 meses de fertilidade. O Plutão está ligado com a fertilidade. Onde está Plutão, há muita fertilidade. Mas pode também haver restrições cíclicas, temporárias, cíclicas, como a natureza. É a morte e o renascimento, não é? Não é só a morte, então tem essa capacidade de renascer, né? Mais um exemplo bom é que aquele David Copperfield tem Netuno na casa 2. Então ele ganha dinheiro fazendo sumir as coisas, né? Eu gostaria de voltar ao tema dos recursos, né, em relação à cidade, porque como estaria a transparência do uso desses recursos? Porque, na verdade, mesmo nos últimos anos, nós já temos muitos recursos de petróleo que vem, mas não chega para a população, né? Quer dizer, como estaria dentro dessa conjuntura? Vai continuar a corrupção? Vai continuar os ricos, ficamos mais ricos, e a população não recebendo o que poderia, né? Como é que vocês enxergam? Olha, eu queria entrar agora justamente nessa passagem do Netuno, de outra maneira. Olha só, o Plutão no meio do céu, uma das interpretações seria justamente falta de transparência em relação ao poder público, né? Quer dizer, os dirigentes, quer dizer, quem está ocupando uma posição de governo, poder, etc., prefeitura, que seja, como Plutão é sempre uma energia muitas vezes, muito mais de esconder, mascarar, ou não prestar conta. Isso parece estar assim um pouco embutido assim no inconsciente coletivo, assim, para falar. E tem essa coisa também muito brasileira já, de que político rouba. Isso já é uma coisa tão assim incorporada, tão assim, a gente não se escandaliza, a gente não se indigna, a gente não acha nada tão grave assim, quando a gente fica sabendo não só de desvio de dinheiro público, mas de não prestação de conta. É como se fosse assim, bom, ok, tem coisas mais graves, podia ser pior, alguma coisa. Aliás, ontem eu estava assistindo na televisão a discussão do mensalão, e um dos advogados, não era um político, agora não sei quem é, ele disse assim, tanta coisa importante para fazer no país, e a gente aqui discutindo mensalão. Pode não ser importante discutir corrupção, ou pelo menos a avaliação, a averiguação, está se averiguando, né? Pelo menos isso. Então, eu achei interessante essa coisa um pouco do descaso, da falta de transparência, como se fosse próprio do poder público, não só usurpar, né? Tomar conta, tomar posse. No caso do Rio de Janeiro, a gente tem um regime da 2/10.
Então fica meio assim, é do poder público a grana que entra, sabe? É para nós, né? Mas, ao mesmo tempo, também são grandes empregadores, né? O registro dá 2 e dá 6 na 10, né, do Brasil. Ou seja, o governo é um grande empregador no Rio de Janeiro, tá? O serviço público, né, é uma fonte de emprego importante na cidade. Mas, enfim, agora, com essa entrada toda do Netuno no meio do céu, uma das coisas que eu acho que vai acontecer é uma esculhambação maior. Tá? Uma esculhambação, assim, uma falta justamente de nitidez, porque é próprio da natureza, do funcionamento desse planeta, escamotear ou não clarear, ou não pontuar, pode ser uma das manifestações dessa expressão. Ele mesmo decepciona, ele mesmo trai e ele mesmo mostra quem traiu. Você se decepciona, se desilude, se desencanta e descobre aquelas coisas. Mas descobre depois que também foi feito com certeza. Mas pode haver mais, como é muito longo esse trânsito, né? Eu acho que ele começa em 2014, 15, vai até 2025, sei lá. Tem muita água para rolar, mas que é um desmontamento, né? Uma desarticulação dessa forma das instituições que efetivamente gerem a cidade. Tem um desmonte aí, tem uma desarticulação forte para acontecer. O meio do céu do mapa de uma cidade ou do país tem a ver com o governo, com a figura do executivo e do principal executivo, que é o prefeito, no caso. A entrada do Netuno ali trará uma inclinação de um prefeito de natureza netuniana. Então, o que foi falado, se entrar, vamos dizer assim, um Netuno iluminado, né, com a sintonia, vai ser toda essa limpeza, essa maravilha. Mas a tendência que a gente vê nos políticos netunianos é o que a Márcia falou aqui. Já tem um candidato nesse sentido, é o Freixo, né, que é uma pessoa que lutou contra as milícias, né, então. E que está aí nessa campanha. Na proposta Netuno. Mas é pouco provável que ele vá vencer, né? Pelo menos por enquanto. Agora ela lá, por favor. Eu queria ouvir as observações da mesa sobre uma outra possibilidade que esse Netuno traz, ou pelo menos que eu gostaria que trouxesse, sobre a questão dessa nova consciência que a Marta mencionou, e o papel do Rio de Janeiro, talvez, como um espaço de vanguarda da nossa ressignificação do nosso papel no mundo. Talvez de uma flexibilidade maior das fronteiras, na maneira como a gente se vê em relação à natureza, uma mudança dessa percepção, dessa relação instrumental que a gente tem com o entorno e com o meio ambiente. E eu queria que vocês talvez pudessem comentar um pouco sobre a perspectiva desse trânsito de Urano na espiritualidade e no papel do Rio de Janeiro como um espaço de liderança na transformação da consciência que o mundo precisa. Marta. Não, você trocou aqui, você queria dizer Netuno, falou Uranus, não é isso? Mas o que acontece, não se pode ver um planeta isolado. Um planeta isolado, um aspecto isolado não determina uma verdade. Então, é todo um conjunto de leituras que a gente vai fazendo, catando daqui e dali, e a gente chega a algumas conclusões. Agora, realmente, a gente aqui não é uma... nós estamos vários, né? Nós 4 aqui falando, 3, mas o Antônio orientando. A questão do meio ambiente é fundamental cuidar da natureza. Viver fora da natureza, o homem é tão importante quanto uma abelha, quanto uma pedra, quanto o cardume, que adorei a história do cardume ontem, olhando, achei uma maravilha. Muito bom. Então, os animais, as plantas, a natureza inteira está sendo desrespeitada. O homem resolveu, o ser humano, que ele é o centro da situação.
Ele não é o centro do universo. Esse mundo de 300 anos cartesiano que nós estamos vivendo quebrou, felizmente. Então, nós estamos vivendo uma tempestade formidável, difícil, temos que nos segurar, porque o guarda-chuva não está aguentando, temos que ficar debaixo das marquises, esperar o que vai acontecer. Não, eu estou dizendo no sentido figurado, né? No sentido simbólico. Então, acho assim que se o homem não cuidar do meio ambiente e de uma economia sustentável, uma economia solidária, aí é que nós não temos saída. Então, o Netuno pode trazer essa promessa de distribuição de renda, de intuição, de toda uma socialização mais efetiva. Agora, especificamente sobre 2014 e depois 2016, Copa do Mundo e Olimpíadas. Márcia, nós já até conversamos sobre isso. O que você pensa desses períodos, desse futuro que nós temos aí, como isso vai impactar a cidade e os seus habitantes? Eu vou começar pela Olimpíadas, apesar de ela ser posterior, mas é porque eu achei que o mapa da cidade está bem tensionado no ano das Olimpíadas. Então, é tensionado planetariamente, né? Pelos planetas. Então, não me parece um evento tão simples para a cidade, não. Nem durante a confecção dele, a produção dele, nem no pós. Primeiro, porque a gente vai estar entre 2015 e 2016 já com a entrada do Netuno, começando em conjunção à Lua, que rege a nossa casa 2, eu acho que ele vai ter um aumento de preços assim, absurdo, assim, uma coisa assim, que você cobra qualquer coisa por qualquer coisa. Então, se vocês tiverem que fazer qualquer coisa, façam antes, qualquer serviço, porque vai ter uma alavancada de preços aqui. Uma cidade... Londres também foi assim. Londres deu uma subida de preços assim. E também Londres agora está havendo uma polêmica da quantidade de lugares vazios que as pessoas não tiveram acesso, e o mercado negro... Só um pouquinho. Vamos pedir a palavra nas quando plateias, quiser. né? Assim, o mercado negro das vendas. Das vendas dos ingressos, né? Que acabou... Ficou absurdo. Você vê na televisão aquelas arquibancadas parcialmente ocupadas, né? Com investimento tremendo de recursos públicos, e onde o próprio público não entra. Tipo o sambódromo, né? O sambódromo, o povo fica ali em cima do viaduto do túnel... do túnel ali de Santa Bárbara, e porque não tem dinheiro para pagar para entrar para ver a festa que seria deles, né? Então, a primeira coisa a tomar cuidado seriam com os preços, de uma maneira geral, de serviço aumentado, e os preços de ingressos que impagáveis, tudo isso esvaziando o evento. Isso tem que tomar, esse é um cuidado assim, tá? Também temos, na mesma época, uma quadratura de Netuno para Netuno, Netuno para Urano, Netuno para o ascendente, que sempre põe em risco, ou aponta para uma possibilidade de uma desorganização, quer dizer, de um caos, que já é uma cidade netuniana. Quer dizer, aqui a ordem não é natural. O natural é uma situação de caos. A cidade transita no caos com uma... Eu costumo dizer que aqui só não é Bahia porque tem Urano angular. Você não tem uma cara um pouco baiana também, no sentido de deixar as coisas acontecerem mais livremente, ou se adaptando, mais do que uma logística, aquela coisa toda. Então, isso pode ser também um indício de que a organização dos deslocamentos, da logística, dos horários, dos fluxos, não esteja tão bem feita. E Urano e tudo isso. Depois, nós temos um monte de quadratura de Saturno acontecendo também por essa época, aos planetas no meio do céu. Também arriscando dizer que as estruturas que deveriam dar conta desse evento estão aquém do que está sendo demandado, o que não será uma surpresa
Não, acho que seria uma surpresa se as estruturas chegassem ao grau de maturidade. A Rio Mais 20 já tinha 25 mil leitos em déficit, né? Olha aí. Tiveram que E um botar evento desse acampamentos tamanho. no aterro, Pois é. acampamentos no sambódromo, porque não tinha. Então, essas quadraturas de Saturno podem estar falando de uma estrutura aquém, né? Depois nós temos um Sol progredido, quadrado Plutão. Eu não gostei disso. Isso começa em meados de 2016 e vai até meados de 2017, um grau bem exato. Um Sol quadrado Plutão, que é um Plutão de 10. O que a gente pode pensar até de uma coisa, até de uma segurança, né, risco para a cidade, a segurança não está tão bem pensada assim. E, finalmente, nós temos alguns eclipses também acontecendo nesse período, pegando pontos bem sensíveis da cidade do Rio de Janeiro. Por exemplo, no ano do 2016, a gente tem em março um eclipse solar, um pouco anterior ao eclipse, né, em cima do Sol do Rio de Janeiro. E temos um eclipse solar de novo em 1º de setembro, pegando a Lua e o Netuno do Rio de Janeiro. E temos outra 26 de setembro, pegando o Mercúrio do Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma sequência de eclipses pegando, durante 2016, pegando pontos bem significativos da cidade, quer dizer, que eu espero que não signifique um ofuscamento do brilho, né? um ofuscamento da cidade, que, em vez de se brilhar e se beneficiar, a gente mostrar todas as nossas mazelas e dificuldades e desestruturação. É assim que eu vejo. Infelizmente, eu não vejo de uma maneira muito otimista, do ponto de vista astrológico, o que está apontando para a cidade nesse ano das Olimpíadas. A minha pergunta para a mesa é a respeito dos transportes no Rio de Janeiro, que eu acho que é vamos dizer assim, um ponto caótico realmente da cidade, trágico, que põe em risco a vida da população constantemente. Quer dizer, eu pessoalmente nunca tive carro e já morei fora do Brasil, e quando eu voltei para cá, sempre foi difícil, mas, sinceramente, eu nunca vi tão difícil, né? E hoje nós não temos sequer o nosso bondinho de Santa Teresa, que foi, assim, enfim, descartado. Nós estamos aí vendo uma série de falcatruas, de roubalheiras, um domínio, né, das empresas privadas sobre essa questão do transporte, e a população completamente abandonada, com preços astronômicos, e correndo um risco de vida constante. O que vocês podem dizer a respeito do futuro dos transportes no Rio de Janeiro? Uma parte grande do problema você já apontou. As empresas de ônibus são uma das maiores investidoras em campanhas políticas, né? Acho que enquanto as campanhas políticas não possam ser bancadas pelo poder público ou num sistema de transparência de quem é que contribui, vai continuar isso. Porque cada vez que alguém tenta mexer nisso, existe toda uma estrutura. Eu trabalhei na Secretaria de Cultura, numa outra administração, e o secretário foi um dos primeiros movimentos de implantar catracas no Maracanã, e os próprios funcionários botavam areia e botavam clips para que a catraca trancasse e pudesse correr o por fora na bilheteria, né? Então, eu acho que isso se remonta a essa nossa história do Rio de Janeiro. Eu digo nossa, embora eu nasci em Porto Alegre, meu pai fumava um cigarro Urca. Quando eu tinha 11 anos, eu olhava aquele desenho, pegava as carteiras dele e eu copiava aquela pedra, e eu pensava, eu vou morar nesse lugar. Eu não sabia nem onde era, mas eu tinha certeza que era ali que eu ia morar, né? E realmente acabou acontecendo. Não morei na Urca, mas eu via o morro da Urca de onde eu morava, uma época. Então, acho que uma questão que tem no Rio de Janeiro, que a gente não pode esquecer, quantas declarações de imposto de renda são entregues todo ano no Brasil? Alguém sabe o número? Ninguém sabe? Chutem. 70 milhões?
Metade. 35 bilhões de declarações de imposto de renda. Quantos habitantes tem? 200 milhões. Isso significa que tem 165 milhões que são econômicas... Ela está de boca aberta. Tem 165 milhões de pessoas nesse país que são economicamente insignificantes para declarar o imposto de renda. Desses 35 milhões, tá, tem 20 milhões, mais ou menos, são descontados na fonte, são reembolsados. Nós temos 10 a 15 milhões de grandes contribuintes e uma ponta de 1 milhão de grandes contribuintes. Então, a agulha do Brasil é uma base achatada ao máximo e por isso que a carga tributária é tão grande, porque 35 milhões tem que arrastar 200. Né? Qual a porcentagem que vocês imaginam de brasileiros que são proprietários de terra no Brasil? Quanto por cento? 0,5% da população detém 80% do território nacional. Então, nós não podemos esquecer que o Rio de Janeiro foi construído na base do genocídio e de uma escravatura. E quando foi feita a libertação desses escravos, eles tiveram que procurar alguma forma de viver. Então, uma parte dessa corrupção e dessa sonegação e dessas fraudes que rolam se originam daí. E quando o sujeito ascende socialmente, e outro grande erro que o Brasil cometeu foi profissionalizar a carreira política, né? Enquanto que outros países é um cargo honorário e patriótico, em alguns países você entra no poder público com o mesmo salário que você tinha e sai dele com aquele mesmo. E lhe é garantido o emprego. Você não tem direito a ter um rendimento específico por um cargo público. Porque se você entrou ali é porque você quer servir e não enriquecer. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter também, outra vez, eu apelo ao cuidado quando a gente começa a dizer corrupção, fraude, porque no Brasil, infelizmente, corrupção é uma forma de distribuição de renda. E o Estado a maior empresa do Brasil é o Estado, não é isso, Bertes? Então, onde é que as pessoas vão achar que vão poder... esse mensalão é um exemplo claro disso. Né? Então, eu acho que esse quadratura de Plutão talvez vai mostrar o Darth Vader, né? Carioca, nesse sentido, né? Que, como tu disse, sim, vai ficar tudo muito caro e todo mundo vai achar que pode cobrar qualquer coisa. No mapa aqui astrológico do Rio de Janeiro, a casa 3 tem o Saturno ali em Leão, que não é uma posição favorável, em oposição a Marte, não é? Então já promete problemas no transporte, atraso, dificuldades em geral. E o Mercúrio, que é o regente natural do transporte, está em Peixes e retrógrado. Né? Então, o potencial do transporte aqui é tudo isso aí que você falou. Agora, com a passagem do Netuno, que em breve passará também pelo Sol, que é regente da casa 3, e depois com o Mercúrio, eu não sei que se transporte por barco dentro da cidade, por água. Né? Fazer um escoamento, que pode ser uma solução em alguns pontos. Né? Nós temos dois momentos interessantes, só para fechar o trânsito. É Urano, Trígono, Saturno na 3. Não está saindo. Aqui. E o Saturno, Trígono, Sol e Trígono, Mercúrio. Quer dizer, existe alguns indícios de possibilidades de Urano, criação de meios de transporte mais ágeis, que escoem melhor. E o próprio Saturno, Trígono, Sol, Trígono, Mercúrio, também falaria de medidas, né, mais eficientes, mais enxutas, que economizasse tempo. O metrô no Rio
ele não dá conta, né? É um meio de transporte que já está completamente abarrotado. A capacidade dele está... A cidade estrangulou. Até uns 3 anos atrás, não era esse trânsito que a gente sofre hoje em todas as vias. A gente tinha pontos congestionados, mas agora a cidade está parecendo São Paulo. A gente está igualzinho São Paulo, no sentido dos deslocamentos, que virou traumático, mas isso foi com a venda de... Houve muita venda de carro, um aumento muito grande de pessoas possuidoras de automóvel que foi para a rua com os mesmos traçados, os mesmos... sem tomar providência. Então, é uma coisa bastante... É um ponto bem caótico na cidade, com certeza. Osmar, fala sobre o teu trabalho também nesse aspecto. Não, eu acabei de defender em janeiro uma tese de doutorado sobre Sicília, trabalhando a questão da relação do homem com a natureza, com os astros, enfim. E também estou escrevendo um livro também só de poemas ligados à astrologia, uma coisa nesse sentido. Eu fico muito contente. Eu fico muito contente porque eu guardo essa poesia há muito tempo. E a família, o neto deveria honrar a avó que teve, que eu conheci, Cecília, não pela astrologia, eu conheci como poeta. E é uma tristeza não deixarem que a gente divulgue mais a Cecília da maneira que deveria. O Alexandre, eu enforquei o pescoço dele, porque ele disse que para publicar a Cecília, qualquer coisa da Cecília, teria que pagar a ele algum tributo. Eu acho isso uma coisa vergonhosa para uma mulher maravilhosa, extraordinária que foi Cecília. Bem, a minha pergunta é sobre a questão das remoções, né, que estão acontecendo criminosamente na Zona Oeste, na construção da Transoeste, da Transcarioca. Uma série de famílias estão sendo removidas, não se sabe para onde, para cada vez mais distante da cidade, e essa é uma prática no Rio de Janeiro, desde o Pereira Passos, depois teve a questão do Morro da favela do Pinto, lá, enfim. Dom João VI, que chegou aqui, né? Exato. E botou todo mundo para fora das casas. Eu queria saber se a vocação da cidade para a segregação, e ao mesmo tempo a população segregada conseguir ficar pendurada no morro e conviver com os ricos, né, conviver, né, com os ricos. Se isso tem a ver com esse Júpiter do qual a gente pouco fala, esse Júpiter em Virgem, no fundo do céu, fazendo oposição à galera toda lá em Peixes. Eu queria saber se, em relação também aos eventos que vão vir, que prognóstico se tem disso, dessa questão da segregação social. Nós temos aqui uma situação interessante no Rio, que é justamente a proximidade a população de baixa renda e em algumas situações, morar, em algumas regiões da cidade, morar vizinha de... Isso é um fenômeno que não acontece tão comumente nas grandes capitais, porque geralmente é bem dividido, né? Você está numa região de renda mais alta e o pessoal de renda mais baixa geralmente está fora da vista, né? Está lá na periferia, do outro lado, pega-se 2 horas de metrô e se chega lá. Aqui no Rio você tem essa visibilidade, vamos chamar assim, essa convivência, essa proximidade física mesmo, visual, né? de favelas ou de imóveis de moradia de pessoas de poder aquisitivo mais baixo, convivendo com, aqui mesmo em Santa Teresa, a gente tem isso também, e na Zona Sul e tal. Enfim, então a gente tem a própria praia também. A praia é outra área bastante de convivência muito próxima de pessoas de faixa socioeconômica bem diferente, convivendo no mesmo pedaço. Isso é uma característica da cidade e que tem a ver com essa coisa peixes, do misturar, fundir, fusionar, não separar tanto, né,
de ter essa interconexão e você convive e pronto, está ali, gente diferente, etc, etc. Bom, de áreas diferentes, de níveis econômicos diferentes. Em relação a esse problema, vamos dizer, de moradia, isso é uma coisa que remoção e precisando criar justamente moradia, ou espaços de moradia para essas pessoas que estão sendo removidas. Ou se criar programas de facilitamento para a pessoa poder, porque os preços dos imóveis ficaram altos para todas, proporcionalmente para todas as camadas, né? Mesmo os imóveis para a chamada baixa renda é caro. E para a classe média é caro, para todo mundo é caro. Mas é engraçado que o Brasil está passando com Júpiter na casa 4 e o Rio de Janeiro vai passar com Júpiter na casa 4. Seria um momento interessante de se pensar em investimentos, programas de moradia, de casa, de assentar melhor, com um pouco mais de qualidade, e seria um bom uso no Brasil, que o mapa do Brasil está passando por isso agora em 2013, e o Rio de Janeiro um pouco mais para frente, de acomodar as famílias que estão sendo removidas e as que não têm moradia mesmo, e essas que estão nas encostas e que sofrem riscos de desabamento, deslizamento, etc., né? Isso seria um bom momento para se pensar em soluções interessantes para remoções, para moradia, para casa, etc. Não sei a que custo, né? Mas financiar, de alguma maneira, financiar parte dessas... a parte habitacional, porque se tira imposto de automóvel, imposto de ladeira, também se podia pensar em se financiar parte de moradia, parte dos custos da moradia para todos, né? Que na verdade a moradia está cara a beça no Rio de Janeiro, mas enfim. Posso falar aqui? Bom, existe o programa que chama Minha Casa Minha Vida, em que o governo dá a entrada e a pessoa tem que pagar só o financiamento. Então, praticamente 20% do valor do imóvel o governo paga. Mas a pessoa tem que estar empregada, tem que ter uma renda mínima. A renda é pequena, mas tem que ter uma renda mínima, era a pergunta, não? Uma renda comprovada e tal, enfim. Agora, a remoção aqui, que eu vejo pelo mapa aqui, o regente da casa 4 do mapa do Rio de Janeiro é o Mercúrio. Está retrógrado em Peixes e o aspecto que ele tem, a conjunção com o Sol, está lá falando sozinho, né? E removido, né? Está em Peixes, né? Tá, vamos dizer, na astrologia tradicional, ele está exilado, né? Então é isso que é uma tendência a acontecer. A pessoa é exilada, quer dizer, ela mora lá e depois ela é removida lá para longe, sei lá, para um lugar que depois não tem o transporte para ela ir trabalhar, ou se tiver, vai levar 2 horas para 3 horas para chegar, ou é removido para um lugar que é perigoso, uma encosta, um lugar. Então existe essa, vamos dizer, essa posição no mapa que precisa de uma ação sobre ela, né? E não é uma ação de subterfúgio, né? É uma ação mais efetiva, né? Se vai acontecer, pode ser que o Netuno ali, com tanta água que vai rolar, né, comece um novo momento a partir do Netuno passando por ali. Então, o meu nome é May, é uma pena que eu não tenha podido perguntar junto com ele, porque eu queria perguntar justamente sobre esse processo de desterritorialização que está acontecendo no Brasil inteiro, não é só aqui no Rio. Mas o Rio de Janeiro tem a tradição de degradar os seus rebeldes há muito tempo, de forma sempre muito violenta. A gente expurga o que incomoda, né? Mandava para o Acre antigamente, né? Durante a revolta da vacina, a revolta da chibata, todos os revoltosos são expulsos. E eu quero parabenizar a mesa, achei assim, muito séria e boas as colocações. E eu fiquei aqui pensando o seguinte, que nesse processo o Netuno pode estar diluído, essas fronteiras entre Zona Sul e Zona Norte. Muitos cariocas estão sendo obrigados a morar em Maricá, Cabo Frio, Teresópolis, que desmorona, estão saindo da cidade e essas barreiras podem estar se diluindo. Agora, ninguém compra, até os estrangeiros virem aqui e começarem a comprar também. Entendeu? Esse processo aconteceu em todas as cidades, receberam a Copa e as Olimpíadas, né?
Agora, aqui pode estar acontecendo de uma forma mais estapafúrdia, mas esse círculo não é fechado. Mesmo que os europeus estejam em crise, eles ainda têm dinheiro para investir em imóveis aqui. Então, os estrangeiros estão comprando muito. Então, está acontecendo uma coisa boa, está diluindo a fronteira, mas está acontecendo um outro processo de expulsão, e dessa vez é da classe média mesmo, né? Quem não comprou, não compra mais, certo? Veja bem, esse movimento do Júpiter está trazendo o capital estrangeiro para o imóvel no Brasil, porque uma coisa é crise, vamos falar a linguagem mais fácil de entender, crise de rico. É diferente de crise de pobre. Tá? Então, a crise europeia, quem é rico lá continua rico. É a falência e eles do vão, capitalismo. aonde eles põem o dinheiro? Vão pôr o dinheiro agora no Brasil, depois vão pôr o dinheiro na Rússia. Na Rússia não vão, não, porque lá é pior que aqui. Vão pôr o dinheiro nos outros lugares. Então, é só isso que está acontecendo. Agora, o brasileiro está comprando também. O brasileiro está comprando também, o banco está financiando, as pessoas estão comprando. Houve, nos últimos 10 anos, assim, começou com o Plano Real em 94, teve o ciclo até 2007, que propiciou uma distribuição de renda, sim. Houve uma distribuição de renda e as pessoas começaram a comprar mais. E o que acontece é que quem morava num 2 dormitórios, que é o melhor de 3 dormitórios, de 3 que é o de 4, e assim puxando todo esse movimento. Isso que inflacionou lá na favela também o barraco. Agora está acontecendo tá mais caro também. O movimento reverso. Classe média se mudando para mais longe. Porque se você quer comprar alguma coisa, você não compra em Copacabana. Você talvez compre no Meia ou Caxias. Então, a cidade, eu acho que ela está se refundindo. Mas você não acha? Não tem mais praticamente lugar para construir. Primeiro, né? Não tem. Então só existe lá recreio, uma. Eu cheguei no Rio de Janeiro em 76 e esse problema já existia. Imagina, né? Agora. Então sempre há mais demanda do que oferta. Há mais demanda que oferta, até porque a cidade, do ponto de vista... E as pessoas começam a fazer um leilão, né? Direto com as imobiliárias, as pessoas oferecem mais para poder alugar até um apartamento. Alugar. E aí, que eu acho que, como resultado disso, a cidade se alastra mais, no sentido que aí você começa a construir mais, exatamente, para longe, recreio já está perto, aquilo vai para mais longe, quer dizer, a cidade expande-se do ponto de vista geográfico e tem essa remistura de públicos, vamos dizer, porque muitas pessoas de Zona Sul muitas vezes têm que passar a alugar algum imóvel na Zona Norte, por aí afora, porque os imóveis aí o cara vai casar, vai alugar um apartamento, ele é de Botafogo, ele vai comprar alguma coisa mais lá para uma região. Então, isso tudo vai criando na cidade uma outra face, um outro rosto, que vai estrangular de novo na questão do transporte. Então, a gente está com uma questão grave de deslocamento que eu acho que não está sendo olhada com a seriedade que isso pede, já que a cidade está se redesenhando. E esse Netuno no ascendente, me parece que é inevitável essas desapropriações e invasões, invasão, expulsão, apropriação. E isso, no fundo, tem um papel de miscigenação e de mistura também, que não se pode também subestimar isso, né? Porque sempre foi assim, né? O Rio de Janeiro é constantemente invadido por estranhos, né? Começando que os índios estavam aqui e todos nós somos invasores estranhos, né? Os verdadeiros que estavam aqui há milênios foram invadidos e dizimados, né? Aí isso deu margem para que os carapálidos pudessem construir essa cidade. E isso, né? Quem é que deu as Sesmarias, né? Quem é que distribuiu essas terras? E foram as famílias amigas dos donatários, né? Então, nossa estrutura, nossa cultura, nossa história está baseada em 12, né? Um para cada signo, quem sabe, capitães hereditários, que tinham num só poder os 3. Ele legislava, ele fazia justiça e ele exatamente, era o executivo, o legislativo e o judiciário num só. Então, isso aí eu acho que é o fundamento aonde a gente repousa e que é preciso muita educação e muita cultura
para que se possa, me parece, mudar isso, né? Bom, nós estamos chegando ao fim. Nós temos um compromisso aqui britânico, saturnino, não carioca, de entregar o espaço às 6h30 da tarde, que é esse momento. Então, agradeço a todos e nós estaremos amanhã aqui novamente a partir das 9h30 para começar o último dia de atividades. E agradeço aqui a Márcia Matos, ao Maurício, a Marta, que tanto contribuíram para brilhantar, a todos que perguntaram. Eu, como sou parecido com o Churchill, eu gosto de aprender, mas nem sempre ser ensinado. Então, eu aprendi bastante aqui hoje. Acho que esses são os momentos mais ricos para a gente poder crescer. Tinha uma menina que queria fazer uma pergunta, mas quando eu quis dar o microfone para ela, ela e a mãe já tinham se ido. Mas amanhã, então, se ela estiver aqui, ela vai fazer a pergunta dela, porque as crianças, né, é fundamental que possam ter voz, e é incrível que ela tenha se interessado de fazer uma pergunta. Então, posso... rápidas despedidas. Primeiro, quero ser grato a você, né, por ter convidado para participar aqui, um paulista aqui, ao Zé Carlos pela organização, e dizer para vocês o seguinte: São Paulo tem o Sol em Aquário, mas é na casa 12. Tem Mercúrio retrógrado também, que nem aqui. Então, tem um tanto de semelhanças com a cidade. São chifópagos, né? Nós não temos praia, a diferença está mais aí, viu? Isso é muito grave, isso é muito grave. Mas grato a você, grato a todos vocês. Márcia. Eu quero agradecer a plateia. A plateia interessada. É muito bom a gente falar para pessoas interessadas. Ok, interessante. Então, Marta. Tudo de bom. Sejam felizes, sejam felizes. Muito obrigado.